Tertúlia. Você está pondo a mão nisso também? Só no final. Está viciado agora, né? Não pode segurar, não. Que negócio é esse? O bom, aqui, o bom foi feito para vibrar, que negócio. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 25 de maio de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1940, 9 páginas, 50 logias e 17 máximos. No detalhismo, eu chamo a atenção, tem 13 máximos. O tema é verbetógrafo conscienciológico. A especialidade é a verbetologia. Quem redigiu o verbete é o grande veterano especializado, que é o nosso eminente Maleandro, sabe? Ele sabe tudo sobre isso. E escreveu essas 9 páginas. Está muito bem feito o verbete dele. É bom todo mundo ver isso e usar aí na verbetografia e tudo mais. Definologia. O verbetógrafo conscienciológico. Outra coisa, é bom a gente mostrar que ele está lá, que ele está aqui em Foz, mas ele está resfriado. Como ele não quer pegar resfriado na gente, ficou com resfriado só para ele. De modo que vamos agradecer por isso que ele está lá. Agora, está faltando os livros que estão colocando lá atrás. Faz de colocar, que todo mundo que aparece aí tem livro na estante. Entende? Definologia. O verbetógrafo conscienciológico é a Consim Homo Mulher, autora de verbetes técnicos da Enciclopédia da Conscienciologia. A contribuição da verbetografia com a renovação de Holopensenes. O programa Verbetografia da Associação Internacional do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, aqui o CAEC. A alta inclusão do verbetógrafo no corpo de autores da Enciclopédia da Conscienciologia. O desenvolvimento mental somático do verbetógrafo. A desmitificação com a publicação do primeiro verbete, impulsionando a redação do segundo verbete. A experiência acumulada com a redação dos verbetes finalizados, acelerando a escrita do próximo verbete. A contribuição do verbetógrafo com a construção do corpus da conscienciologia. A redação do verbete a 2 mãos e várias para mãos. O amparo extrafísico de função. Eu li só uma partezinha, é muito mais que tem o material aí. Agora, na argumentologia tem aqui as oportunidades. São 4 oportunidades evolutivas para o verbetógrafo conscienciológico. E depois tem a caracterologia com 54 atributos conscienciais expostos, aqui com calma. E tem até itens indicados entre parênteses, muito importantes também, de uns entre os outros. É uma itemização que ele fez aí, mostrando a relação de um item com o outro. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos acrobacia mental somática, cápsula do tempo cinemascópica, consciência gráfica, verbete e verbetorado conscienciológico. Agora, frase enfática. Após concluído o texto, pode ser modificado. Vale sempre o alto esforço mágico qualificar e publicar 5, 10, 50 ou mais verbetes conscienciológicos, ao invés de apenas 1. Você já identificou, aproveitou a oportunidade evolutiva de escrever neoverbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia? Quantos já redigiu? Quantos pretende redigir? Eu gostei dessa, que eu estava defendendo minha posição lá. Agora, questionamento. De que forma conciliar lucidamente o senso de dever para com os filhos adolescentes e a sua proex sem se auto-vitimizar? É só colocar o discernimento e escolher as prioridades evolutivas. Ver o que é que as pessoas podem ajudar mais uns aos outros. Esse é o caminho, não tem meio termo, nem outras opções. Outro, sou daquelas pessoas que acordam e só vão despertar horas depois. Já coloquei como meta de pesquisa aumentar a lucidez nesse processo de hipnopompia. Observo que isso vem prejudicando minha vida, pois na grande maioria das vezes perco a hora em meus compromissos. O que fazer para superar esse processo hipnopômpico prolongado e patológico?
Olha, a primeira coisa tem que ver se você não está dormindo demais. Se não está passando da conta daquilo que o seu corpo precisa. Uma pessoa, quando dorme demais, ela fica com, às vezes, até com perturbação dentro do processo, dá distúrbio. Agora, outra coisa, você precisa de fazer exercício físico até transpirar bastante. Isso é muito importante, exercício físico, para desintoxicar o seu organismo. Outra coisa é EV. Agora, uma coisa séria, observa se o seu processo gastrointestinal é normal. Uma pessoa que ficar com constipação intestinal, ela pode ficar assim também. Precisa de ver como é que é isso. Precisa de ver se você vai ao troninho todo dia, acertar lá, assinar o ponto. Né? Outro, como manter o bolsão do acoplamentar no cotidiano? De que forma encaminhar todo o conteúdo levantado para a sua PROEX? Aí o processo é trabalhar mesmo com a auto-organização e observar e anotar sensações e vivências com as energias e o parapsiquismo. Outro, tenho mais energia no período da tarde, ó, mais um aqui, e no período da noite, onde antes de dormir faço EV. Mas estou tendo algumas repercussões diferentes. Depois de estar mexendo com as energias, sinto a cabeça e o corpo como se acendesse. Fico relaxado e começo a exteriorizar energia com muita intensidade pelo cardio chakra, laringo chakra e principalmente umbigo chakra. A visão fica um pouco turva de tanta energia que sai e as pontas dos dedos ficam acesas. Está tudo anotado. Qual vai ser o próximo passo e que pode me orientar para não me assustar? Pergunta. Por que o pescoço começa a doer depois de um tempo mexendo com as energias? Isso é preciso de ver o que se passa. Se de ver se isso não é uma ressaca energética. Porque pescoço, se de ver se não é na nuca, como é que é? Agora, quando chego nos ambientes onde tem algumas pessoas reunidas, eu vejo todas, então, bocejando. Fico com vergonha. E aí começa a bocejar também para não ficar olhando para mim. Não, bocejo, quando a pessoa vê alguém bocejando, ela boceja, isso é psicológico. Não é bem assim, não. Vamos devagar. Agora, onde você está indo deve ter pessoas sonadas, que estão bocejando assim, sem mais nem menos. Que negócio é esse? Após 10 anos de TENEP, sinto que muita coisa mudou, mas também sinto que preciso melhorar energeticamente para continuar daqui para frente. Gostaria de alguma sugestão do senhor. O que posso fazer em relação a isso? Tive contato com o amparador e o vi de braços cruzados, como se estivesse me aguardando. Olha, pode ser mesmo amparador. A mensagem aí é pictográfica, é bem clara. Né? Ele fica esperando como se a banda fosse passar ali, né? Para ver o que vai dar. Olha, o melhor que você faz é trabalhar mais com o estado vibracional e seu parapsiquismo. Isso pode ajudar na questão da TENEP. E observar como é que são as coisas, o que você pode dinamizar esse trabalho. Vê se a sua vida não está muito na pasmaceira, muito na mesmex. Muda uma coisa, né? Faça uma reciclagem. Gostaria de saber a sua opinião das pesquisas científicas convencionais que utilizam animais nos experimentos e depois precisam sacrificá-los, considerando que isso poderá ajudar no tratamento de doenças humanas no futuro. É cosmético? Olha, eu sou contra o processo. Biotéria é um problema difícil, muito bravo. Eu sou contra matar tudo quanto é bichinho. Eu sou favorável aos bichos. Eu gosto de tudo quanto é bicho. Ontem o senhor falou da 7ª Sinfonia de Beethoven, para limpar a casa era só colocar a música. Eu poderia falar por quê? Não, o problema é o seguinte, a 7ª Sinfonia é o modo de um requiem, é uma marcha fúnebre, e ela é mais a marcha fúnebre dos transmigrados que estão saindo da Terra. Então é como se fosse uma música de limpeza, está despedindo das coisas. A hora que, por exemplo, limpou no sábado, que limpou a casa toda, você vai lá para comer uma sobremesa para comemorar. A música é mais ou menos um processo desse. Depois que limpou, está comemorando com a marcha de despedida.
De modo que, agora, ó, isso aí depende da pessoa. Observa se a música é isso mesmo para você. Isso apenas são as sugestões que muita gente pensa. Agora, eu vi alguma coisa nesse sentido há muito tempo. Agora, para o nosso verbetógrafo. Vamos ver se ela aparece lá. Né? É isso. Quando realiza-se a pesquisa ou análise de um problema, é necessário saber que tipo de informação precisa, pois pode-se cair em information addiction, onde passa-se horas adquirindo informações que são interessantes ou mesmo úteis para alguma outra questão, porém não tem uso para a sua pesquisa. Logo gostaria que comentasse qual seria a melhor técnica para evitar essas ocorrências de forma a cumprir o prazo de redação de um verbete. Bom, primeiro, queria dar boa tarde aí para todo mundo. Desculpar a minha ausência. Queria até dizer que o próximo verbete que eu vou fazer é o verbetógrafo amarelão, para explicar que essa não é a minha condição, porque é a segunda vez que eu estou em Foz. Eu sou um dos escravos do Tertuliário, estou aí todos os dias e pela segunda vez, no segundo verbete, eu estou aí com uma condição de saúde que impediu eu estar aí presente com vocês. Tá? Mas vamos lá a resposta aí ao teletertuliano. Bem, eu acho que o processo da crítica, né, tem que aplicar a heterocrítica, tudo que você está estudando para separar o joio do trigo, ver bem o que realmente está no megafoco da pesquisa. É muito comum a gente ver os verbetógrafos que estão desenvolvendo os verbetes, principalmente os primeiros verbetes, eles têm esse problema, às vezes, de sair um pouco do foco, porque é muito fácil fazer muitas associações de ideias, né? As pesquisas podem levar para muitos lados diferentes. Então, ele ter bem claro qual que é o foco do verbete, qual que é o objetivo dele escrevendo aquele verbete, né? E aí aplicando a heterocrítica na obtenção das informações para não se perder na escrita e, como ele falou, finalizar o verbete num prazo aí, né? Um prazo razoável. Tenho 46 anos e conheço a Conscienciologia há quase 3. Fiz 2 cursos no IPC São Paulo e, apesar de ter afinidade com as ideias, senti que precisava melhorar meu nível intelectual. Resolvi fazer curso superior de Sociologia, fiz vestibular no Enem e passei. No primeiro dia de aula, recebi o cronograma contendo as atividades, muita leitura, dissertação e outros trabalhos. O curso é noturno, mas para pessoas que não trabalham. Resumindo, desisti do curso por não ter tempo para tanta atividade. Fiquei sem dormir, chateado com a situação e refleti muito sobre o ocorrido. O senhor já passou por algo que precisou de início desistir? Às vezes é necessário recuar? Como melhorar as percepções e ter visão ampla para acertar mais? Olha, aí você tem que ver o que é o mais prioritário. Ó. Examina bem como é que são as coisas. Agora, às vezes, a gente vai para um lado, não dá certo, vai por outro. Tenta por outro caminho, às vezes dá certo. Pensa bem. Agora, aqui para o nosso verbetógrafo. Em Fatologia, página 6, final da 5ª linha. O foco do verbetógrafo, no caso pessoal, muito específico, afunilando equivocadamente a abordagem ao tema do neoverbete. Poderia comentar e exemplificar esse fato? Sim, essa é a condição que a gente vê em alguns casos, quando o verbetógrafo ele tem inspiração, tem ideia para fazer o verbete a partir de uma experiência pessoal, né? E às vezes aquele tema que ele escolhe, ele está relacionado com essa experiência pessoal, mas ele também o tema diz respeito a várias outras questões, né? Ele pode ser expandido de várias outras formas. Mas aí o verbetógrafo, como ele teve aquela experiência específica, ele foca o verbete com um tema, o título então fica com um tema o título fica mais abrangente do que ele realmente está querendo abordar, porque ele está falando mais de uma experiência específica, né? Então, vamos talvez pensar no exemplo, uma pessoa que teve uma
uma experiência difícil que mostrou um traço interconsciencial dele. Ele identificou aquele traço, né, um trafar numa situação difícil. E aí ele cria um título que pode servir tanto para esse trafar quanto para vários outros. Mas aí, quando ele está escrevendo, ele só está escrevendo sobre esse trafar. E como aquilo é tão sério, importante para ele, ele às vezes pode ter essa dificuldade de separar essa experiência que foi mais pontual, mais específica dele, do que o tema que é mais abrangente. Não sei se ficou claro. Surgiu no meu trabalho a possibilidade de participar de um concurso de remoção, o qual me daria a possibilidade de ir morar em Foz do Iguaçu em junho de 2011. Desde que conheci a Conscienciologia, planejava ir morar lá quando me aposentasse, em 8 anos, pois sinto que encontrei minha turma aí. No entanto, ainda me sinto preso em questões familiares. Tenho um filho com 28 anos que ainda não tem autonomia financeira, em razão de problemas com alcoolismo. Ir para a Foz agora seria fuga? De que maneira encontrar convicção íntima e lucidez para decidir? Tem até o dia 28 agora, de maio, para resolver, daqui 3 dias. Poderia me ajudar? Isso aí está bravo, né? Agora, ó, filho de 28 anos, ele já devia estar na rua. Ele sofre da síndrome do canguru? Pois é. Agora, alcoólatra, o jeito é internar, para a pessoa melhorar. Você pode vir para cá e cuidar do seu filho no internato, dentro do hospital, um spa, ou alguma coisa nesse sentido, um resort especial para alcoólatra. Alcoólatra só cura o internamento, não tem jeito. Se o problema é o filho, tem jeito, né? Aí agora depende de você, isso aí é difícil a gente entrar nessa, pensa bem. Mas eu tenho que ter determinação num caso desse. Se o negócio é positivo, se é só o caso do filho, precisa ver o que tem mais, né? Uma outra coisa, autonomia financeira pode ser aqui ou pode ser lá no fim do mundo. Agora, se ele vai continuar alcoólico, ele já está entregue às baratas mesmo, pode ser aqui ou pode ser também na baratosfera, porque ele já está lá. Não é isso? Ela tem que ver isso aí. Agora, gente, aconteceu aqui um fato que eu nunca vi antes, em matéria de português. Eu já recebi até agora 11 questionamentos. 2 deles têm 2 coisas engraçadas. Quem escreveu tinha que colocar acendesse. Então trocou um S por um hífen. E depois teve um outro que é comentasse. Trocou um S por um hífen. Então ficou acende-se, comenta-se. Eu não entendi de onde é isso. Eu não sei se isso veio do original ou se são eles aí que escreveram. Aqui, eu nunca vi uma coisa assim. Eu nunca vi em português uma coisa dessa. Aqui. Veio do S, colocou um hífen. Entende? O primeiro S. Acendesse e comentasse. Você vê, eu falei tudo certo, que eu corrijo antes, né, na hora que eu vou vendo assim. Senão eu ia falar, comenta-se, em vez de comentasse. Entendeu? Agora, em português, eu nunca vi isso. Você vê, né, que as línguas como são complexas. Até hoje, trabalhando com isso, desde o início do século passado, Valdo. ainda acho coisa nova ainda que eu não vi. É incrível isso. Valdo, Sim. aqui para você. Você vive falando, toda vez que alguém pergunta isso para você, sobre alguém que é alcoólatra, que é viciado ou qualquer coisa assim, você fala assim, então interna. Mas quando a pessoa, ela é como esse menino aí que tem 28 anos, vai internar, mas se ele não quer, ele vai internar, vai melhorar, vai voltar e vai reincidir de novo. O psiquiatra ajuda muito, uma porção de coisa ajuda nessa história. Agora, tem que fazer um pega para capar. Mas acho... Encantoar a pessoa e falar, alcoólatra, gente, não tem jeito. Porque ele não é sozinho. Ele tem uma chusma de gente com ele. Mas não tem que ter uma... Eu nunca vi um alcoólatra sozinho. Nunca. Certo, mas não tem que ter uma decisão mínima da pessoa de querer? Sei, mas se você levar no pega, quase sempre ele vai reagir. Tem muita gente que eu já vi que já melhorou totalmente. Nunca mais pegou a bebida.
Os alcoólicos anônimos estão aí para provar isso. Mas como é que se obriga também uma pessoa de maior, tem vezes até que são pessoas assim já de idade, a fazer advogado, tudo serve, leva todo mundo. Ambulância, paramédico, se precisar, marca, amarrar. Para que é que tem aquela camisa boa, chamada camisa de força? Com um caso desse. Agora, eu já vi gente que fazia até chantagem. Se me forçar, eu suicido. Mas senão você já está suicidando mesmo. É um negócio de ser mais cedo ou mais tarde. Então vamos tentar. Tentar, o cara melhorou. Nunca mais falou naquilo. E se fala hoje, ele fica ruborizado, de vergonha. Eu já vi isso tudo. Gente, esse negócio de alcoolismo não é fácil, não. E a sociedade é a culpada disso. Porque descriminalizou o álcool. Agora, o pior da história é aquele médico que é cardiologista que vem falar que o vinho é bom para o coração. Esse aí é que devia de ser internado. Esse na cadeia, né? Igual esse jornalista que internaram agora, depois de 11 anos, na boa vida. Uma vergonha, né? Que negócio. Professor Valdo, aqui no ar, em cima. Ainda há pouco, o senhor falou que nesses casos assim complicados, a gente deve chamar psiquiatra, advogado, ambulância. Por que o senhor colocou advogado? O advogado é muito importante devido às relações interfamiliares. Sempre elas são complexas, você sabe como é que é. Não é bom o advogado ter, porque senão eu já vi casos do filho que foi contra a mãe. Quis arranjar advogado contra ela. Que é justamente um caso desse. Então leva o advogado, que assim explica para ele tudo que tem. Olha, você não tem direito nenhum. E o filho? Agora, outra coisa, esse filho que tem 28 anos, tem que dar um pega nele e ver. E falou, olha, essa é a última vez que eu faço isso. O mais, você está entregue às baratas, fica por sua conta. Professor... Agora, veja, esse aí não tem jeito. Com advogado, ela segura isso tudo. Sabe por quê? Ele vive às custas dela. Ela está sustentando um alcoólatra. Ela criou um filho para ter alcoólatra em casa? Isso está errado, gente. Tem que tomar atitude. Agora, eu pergunto, se vocês não acham que essa atitude é muito drástica, aquela besteirada que tem, arranja outro, me mostra. Manda ele para a baratosfera, deixa ele morrer logo. Como manda para a baratosfera? A cirurgia é uma necessidade. Porque se ele continuar assim, vai morrer logo. É alcoolismo. O que você quer? 28 anos? Alcoólatra? Professor, pois é, eu sou mãe. Mãe, eu sou mãe, nesse caso, é preciso de assessoria. Subcérebro. A mãe boboca com a maternologia dela, cai de quatro, por isso que está lá. Outra coisa, ela não falou. Se de ver o marido. O marido morreu? Viúva. O marido é omisso? Divorciado. O marido foi para a China? Como é que é isso? Teria que ver. Ele é o principal culpado dessa história até um certo ponto. Porque devia estar ali, dar o conta no filho. Agora, vocês sabem, tem aquele pai, igual que aconteceu lá na Barra da Tijuca. O pai levou o filho e fez ele tomar cerveja com ele a noite inteira. Ele tinha 16 anos. Aí o juiz foi em cima, deu um gado danado em cima do pai. Vocês sabem da história, não vem? Então, veja, tem pai que é assim. Professor. Qual é a especialidade do advogado? Qual é a especialidade do advogado? Advogado é advogado de família. Processo de direito familiar. Professor. Lógica é lógica, Tânia. Não tem jeito, não. Agora, a minha vivência já mostrou que isso funciona. Afinal, é o AA, quer dizer, o Alcoólicos Anônimos, que isso aí funciona. Mas, conversa fiada. Nada Mas, Valdo, funciona. A mãe é emocionogênica. Okay. A mãe, então, é emocionogênica. O pai, se faz aquilo, também é repressor. Não, ela não falou. Então, onde que sai? Nesse caso aqui, ó, nós pegando estudando esse caso. Não, estamos pegando outro caso. Eu não sei como é que é o pai, ela não disse nada, deixa para lá. Não, estamos pegando um caso geral qualquer. Mãe, você está falando que sempre fica naquela... Né, o pai é omisso.
A mãe é maternogênica. Às vezes é o contrário, às vezes a reclamação é que o pai é um repressor e ficou assim porque o pai é repressor. Pois é, mas vamos supor que seja isso que eu estou falando. Como é que você sai dessa? Professor, e o que a mãe faz no caso que, por exemplo, a mãe é a favor, só que o pai não quer? Aí é preciso de ver se ela vai continuar com o pai, como é que é, o que vai acontecer com ela, quantos anos de casório, se vale a pena, se ela é dependente do marido, às vezes ela não quer porque tem uma pressão. Escuta, existe um negócio que chama assédio moral, assédio cosmoético. Essas coisas todas quem tem que examinar isso, por isso que eu não estou examinando essa outra parte sombria do assunto, preciso examinar. Esse caso, tem algum assédio moral nisso? A maioria desses casos eu pergunto desse jeito. Alguém aí está fazendo assédio moral contra vocês, que vocês estão com o rabo entre as pernas, não pode falar nada? Porque tem isso tudo. O assédio moral, gente, precisa de ser estudado mais aqui. Eu vou começar a falar mais nisso. Tem tanto caso por aí. Assédio moral. Moral. Tem alguma coisa lá braba que ninguém pode falar nada. Como é que fica? Um assédio moral, pedofilia dentro da família. Pensa, começa a pensar. Nunca se sabe. Isso aí já é a periferia. São as coisas adventícias, é aquilo que vem para o bojo do caso. Tem que examinar. Como é que fica? O assédio moral é uma das coisas piores que tem, porque a pessoa, ela defende a imagem dela perante os outros. E ela descasca todo mundo. O cara que é assediador do ponto de vista moral, ele não perdoa. É dos piores tipos de assediador que existe. E outra coisa, aquilo é um mal terrível que cria para a pessoa e não aparece. O mal não aparece. Ele não meteu uma bala no cara, não esfaqueou o cara. Então não aparece. Agora a vítima fica. Tem gente que fica totalmente perturbada. Se estudar isso mais. Uma hora eu vou trazer casos aqui para vocês para falar sobre. Já viu algum assédio moral dentro da Conscienciologia? E situação que foi tomada? Os doentes que eu atendo estão assim, ó. Você há de ver na TENEPS. Tudo dentro da Conscienciologia. A parte da assistência. Em geral, como é que funciona? Pode dar uma... Olha, o melhor é te arranjar, indicar um livro para você, né? Vai lá na Epígrafe e compra, Assédio Moral. Tem um lá, muito bom. Leia aquilo tudo, do início ao fim. Você vai começar a entender. Quem escreveu o livro, escreveu muito bem. Tem um lá, Assédio Moral. Qual que é o autor? Sabe aí, não? Não, chega lá e pergunta sobre isso. Esse está na cara. Ele é um dos melhores que tem. Vale a pena ver isso. Valdo, na questão do emprego, já existe lei contra assédio moral do chefe, que Pois é. Cérbero lá, isso tem uns montes. É o que tem mais, geralmente é repartição, emprego, indústria, comércio. É o que tem mais. Tem demais. Agora o processo é que isso está começando agora a vir a furo, né? Vem ao público. O negócio está bravo. É isso, pedofilia, essas coisas todas estão chegando agora. A cantada é do muito chefe também. Cantada do chefe, um monte de cantada. E além de outras coisas. Mas é muito mais do que a gente pensa. E o negócio cria muito mais prejuízo do que o povo fala. Muito mais sério. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o Leandro. Leandro, fala alto aí, porque senão não vai. Não, era o microfone. Bom, Leandro. Eu escuto bem. Leandro, na fatologia, na página 6, na terceira linha, de baixo para cima, no final da terceira linha, a identificação do momento exato para concluir o neoverbete, não importa o quão maravilhoso ainda poderia ficar. Você pode falar um pouco disso? Como é que você identifica esse ponto? Bom, essa questão tem a ver com a frase enfática também. Eu vou só dar uma repetida aqui nela.
Após concluído, o texto pode ser modificado. Vale sempre o alto esforço máximo de qualificar e publicar 5, 10, 50 ou mais verbetes conscienciológicos, ao invés de apenas um. Então, a gente sabe que todo texto ele vai sempre ser passível de melhorias, né? Os próprios verbetes do professor Valdo, né, tem equipe de expansão depois, e né, tem outras pessoas que dão sugestões na própria tertúlia e até para os verbetógrafos também. Os textos eles vão sendo aprimorados depois, né? Isso sempre é passível de acontecer. Então, esse preciosismo, às vezes, do verbetógrafo querer, né, fazer aquele verbete que vai ser o verbete, né, e vai ser imutável, finalizado, absoluto, isso é um mito, né? Isso não vai acontecer. E isso é comum, né? Principalmente no início, a pessoa fica com esse processo. Eu acho que o ponto, você identificar o ponto, é quando você vê que, assim, o grosso do que você queria falar, o seu objetivo com aquele verbete inicial, quando você teve a ideia, depois a partir das pesquisas que você fez, você já conseguiu, assim, colocar as ideias mais importantes e, naquele momento, você vê que, assim, poderia continuar pesquisando, poderia trazer mais coisas. Às vezes tem algumas ideias que você vê que tem relação com o texto, que elas poderiam ser expandidas, mas que elas também podem ser aproveitadas em outros verbetes, né? Ou, às vezes, elas, se você começar a estudar elas demais para incluir nesse verbete, aí você já começa a entrar nesse processo da expansividade exagerada, né? Então, eu acho que o ponto de identificação é isso. Esse verbete, assim, se uma pessoa lê esse verbete como ele está aqui agora, ele já está, do ponto de vista assistencial, da minha conscienciografia, ele já está qualificado, ele já está bom, ele já vai ser, dentro do que ele se propõe, suficiente? Sim. E aí você... Agora, isso tem a ver com a experiência também, né? Você escreve o primeiro, o segundo... E aí você vai adquirindo, né? Quem já escreveu mais sempre percebe que nos seus textos anteriores você depois poderia ter feito modificações, né? E isso te dá essa experiência de você saber identificar esse ponto também que você já pode parar. Obrigada. Agora, logo em seguida, tem a frase o antiperdularismo e o antiegoísmo quanto à riqueza intelectual e cognoscitiva pessoal. Você pode comentar isso também? Isso é a questão que a gente vê de muitas pessoas que têm um processo intelectual mais desenvolvido, tem bastante conhecimento, tem muita coisa para oferecer, muita coisa que já poderia estar transposta em materiais escritos, né? Seja verbete, livro, artigo, né? Seja o que for. E a pessoa, seja lá por qual motivo, né, qual traço lá dela, não começou a produzir no nível que ela já poderia estar apta a produzir. E, né, deixa de fazer essa assistência, por isso esse item aí. Eu quero agradecer aqui agora ao meu amigo Jorge Roberto Torresim, lá de Valinhos, em São Paulo, a mala de fruta que você mandou. Eu estou hoje aqui com a disposição toda devido às mangas Palmer. Você mandou. Agora, fora as atemóias também. Agora, eu entrei, foi na manga, sabe? Agora, veja, isso aí parece que vocês mesmos que plantam e colhem. Fora de série. Eu quero te agradecer, sabe? Efusivamente o recebimento. Muitas graças. Agora, para o verbetógrafo, poderia explicitar mais na página 5 a tributologia, predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto à criatividade cosmoética aplicada à produção intelectual. Qual é a melhor técnica a ser usada para um domínio maior da autoconcentração, para arquivar as informações necessárias e ter melhor rememoração? Poderia... por favor, dá um exemplo? Bem, em relação à questão da tributologia em si, o conteúdo que está aí, né, ele se refere justamente a valorização
da criatividade rígida, para que você, na sua produção intelectual, você não deixe arestas anticosmoéticas desnecessárias que podem criar problemas para o próprio autor e para outras consciências, né, nessa vida ou nas próximas vidas. Tentar fazer isso da melhor forma possível, aplicar essa criatividade cosmoética da melhor forma possível. Isso requer também um pouco de trabalho, de experiência, muita autocrítica, né? Você saber ter um certo distanciamento, na medida do possível, do seu texto, para poder você avaliar ele depois e ver realmente qual que era a sua intenção por trás, o que realmente está transparecendo no texto, né? Em relação à tributologia era isso. Em relação à questão de registros, eu não entendi bem se diz respeito à questão simplesmente da memória, né, intraconsciencial, ou de você ter registros escritos. Então, eu vou falar sobre as duas coisas, né. A gente sabe que quando a gente tem uma ideia, uma neo-ideia, acesso a alguma coisa, tem um insight, né, diferente, o fato da gente colocar aquilo ali no papel, ele evita a gente perder aquela ideia, né, isso é o mais óbvio, sim, mas também ele evita a gente ter que necessariamente guardar aquela ideia no nosso HD intraconsciencial, né? Então você já faz ali seria o seu backup ali, e você evita de necessariamente aquilo ser uma informação que está lá no seu HD e você vai ter que acessar depois. É óbvio que o texto escrito, né, o seu registro, quando você olha, você busca, você lê ele, você vai acessar aquela informação intraconsciencial também, né? Em relação ao processo de memória em si, independente de registro, eu acho que é uma questão mesmo de muita leitura, até muito registro, né? Você trabalhar com unidades, né, de conhecimento o máximo possível, você está absorvendo informação, processando informação, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, adquirindo o hábito da leitura e da escrita assim como uma natureza, né, uma natureza comum no seu dia a dia. Talvez essa seria a dica mais importante. Não sei, o professor Valdo gostaria de complementar também a experiência dele. Está muito bem isso aí, a indicação é ótima. Agora aqui, professor, na sua parapercepção, a maioria dos verbetólogos conscienciológicos já contribuíram na construção de alguma enciclopédia, alguma de suas retrovidas? Olha, eu estou esperando essas informações diretamente dos verbetólogos. Por enquanto, ninguém me falou ainda. Agora, para o professor Leandro, gostaria de agradecer ao professor Leandro o imenso aporte com seu verbete, notadamente para os verbetólogos calouros. Na Paradoxologia, página 8, segundo item, poderia explicitar mais a estilística paradoxal da Enciclopédia da Conscienciologia, com apostilamento conciso e aprofundamento cosmovisiológico? Então, vamos considerar o verbete como uma unidade dentro da enciclopédia, né, e as seções como unidades dentro do verbete. Esse estilo do apostilhamento, dentro das seções e dentro do verbete, ele é bem sintético, né? Ele basicamente desenvolve a ideia a partir de itens, né, de unidades menores ali de maneira bem concisa, bem sintética, né? Apenas na argumentologia, né, e na definologia, algumas seções que são nas áreas do verbete, onde pode se desenvolver a ideia mais com texto corrido mesmo, é que isso às vezes não acontece tanto, mas no geral o estilo da enciclopédia, os próprios subtítulos, né, cada parágrafo, cada seção tem um subtítulo, essa é a técnica do apostilhamento e da concisão. Então, do ponto de vista da unidade do verbete, ele está inserido dentro de uma enciclopédia, né? Então aquele verbete tem lá no final, por exemplo, a remissiologia dele. Essa remissiologia vai levar a outros verbetes. E esses outros verbetes têm as suas respectivas remissiologias que vão levar aos outros verbetes da enciclopédia.
Então aí a gente está também falando já da técnica da rinsologia e da circularidade. Então, é um estilo conciso, né, dentro da unidade verbete, vamos considerar assim, mas ao mesmo tempo, essa concisão, essa síntese, não exclui a expansão cosmovisiológica, muito pelo contrário, dentro da síntese estão as chaves aí para a gente alcançar a cosmovisão do tema, né, a partir de todos os outros textos relacionados dentro da enciclopédia. Olha, tem mais agora uma pergunta que isso aqui é da Crisnia, lá de Buenos Aires. Então ela pergunta: poderia ampliar da caracterologia, página 10, o item 11, autoconscientização? Página 10, item 11, autoconscientização. Vamos ler. Autoconscientização quanto à responsabilidade pessoal com a verbetografia conscienciológica, no caso do autor de mão cheia. Quanto à responsabilidade pessoal com o autodesenvolvimento da escrita a partir do verbetorado inicial, no caso do autor menos experiente, servindo de exemplo para todos. Então, aí nós temos os dois casos. A pessoa que tem mais facilidade com a escrita, tem mais facilidade com o processo intelectual, o processo de processar e oferecer informação de maneira assistencial para as pessoas, ela tem responsabilidade com a escrita de modo geral, e no nosso caso agora, né, inserido no contexto da Conscienciologia, com o projeto da enciclopédia, valorizar essa responsabilidade com a escrita a partir da publicação dos verbetes, né? E no caso de quem não tem essa facilidade, o exemplarismo de quem consegue fazer o seu primeiro verbete lá com um pouco mais de dificuldade, depois o segundo já vai ser mais fácil, ela vai desenvolver isso aí com o tempo, serve de exemplo para todo mundo, né? Até para aquele que tem mais facilidade com a escrita e não escreve. Eu acho que a ideia era essa aí, era fazer esse contraponto, né? Leandro, aqui é o Arlindo, tudo bem? Fala, Arlindo. Na paradoxologia, eu queria que você aprofundasse esse primeiro paradoxo aqui, na página 8, é o paradoxo da improdutividade do mental soma excessivamente criativo quando não se autoimpõe limites relativos. A pessoa, quando ela tem uma criatividade muito grande, ela tem uma facilidade de juntar coisas e fazer associações e criar coisas novas e ter novas ideias, isso pode gerar um certo excesso de informações que pode chegar ao ponto da pessoa só ficar nesse processo de pensar e raciocinar e ter ideias e tal, mas ela não coloca aquilo na prática, ela não chega e escreve. Isso tem relação, por exemplo, com o que já foi comentado, da dificuldade de terminar um verbete, ou de terminar um livro, ou qualquer material escrito. A pessoa tem tanta ideia para aquilo que ela não termina nunca, fica aquilo e não sai, não acaba, né? E, claro, em alguns casos, algumas obras, é óbvio que é preciso um aprofundamento maior e essa criatividade ser explorada ao máximo, né? Mas o problema é que, em muitos casos, a própria pessoa, ela não vê que a criatividade dela, tão abrangente, ela é infinita. E se ela mesma não estabelecer um limite, ela nunca vai concluir nada. Então, ela pode ficar a vida inteira fazendo uma mega GISCOM e dessomar sem ter publicado a mega GISCOM. Agora, uma pergunta assim geral. Existem muitas pessoas que têm, por exemplo, potencial grande para fazer o verbete e ela não faz. Você, como já teve experiência aí já de campo nesse sentido, quais seriam os motivos principais? A pessoa sabe, tem condições assim excelentes e chega lá não faz, ou sei lá. Isso tem a ver um pouco com aquele item lá da fatologia que a Magali tinha perguntado, né, a questão do antirregularismo e do antiegoísmo, né? Eu acho que podem ser várias questões, né, que
Eu vou dar o meu exemplo pessoal, não com verbete, né, porque eu já escrevi, mas eu sei, por exemplo, que eu tenho condições de ter escrito um ou mais livros, com o tempo que eu já tive disponível, desde que eu cheguei na Conscienciologia, as informações que eu já acessei. Então, eu tenho um processo desse, por exemplo, da criatividade, assim, são muitas ideias, muitas possibilidades, já pensei em vários livros diferentes, e aí você nunca fixa em um, nunca publica um, ou dois, ou três, né, e aí você fica nesse processo. Já discuti com algumas pessoas sobre esse assunto, e uma das características que eu já identifiquei também, às vezes, é um pouco essa questão do perfeccionismo. A pessoa, ela sabe tão bem que ela pode produzir um material bom, que ela, quando publicar aquilo, ela não quer receber crítica, ela quer que aquilo seja perfeito. Então, ela, né, seja lá a justificação que ela arranje, ela vai sair de banda e não vai fazer aquilo, porque na verdade ela está com medo de receber heterocrítica, e as heterocríticas, por melhor que seja o material produzido, sempre vão existir, isso é inevitável. Então aí são algumas questões, né? E talvez tenha a questão da falta de priorização mesmo. Às vezes a pessoa não identificou que escrever o verbete seja algo importante, né? Ali na argumentologia a gente coloca, por exemplo, 4 oportunidades, né, que representam você estar participando da enciclopédia. Então, assim, a pessoa às vezes pode não ter ainda caído a ficha que isso representa multidimensionalmente, né, para o grupo, nas próximas vidas. A gente está aí acessando esse material publicado por nós mesmos, está participando das tertúlias na condição de verbetógrafo. Por isso que eu coloquei a cápsula do tempo lá na Remissiologia. A gente está sendo registrado em vídeo, juntos, e isso aí pode ser acessado nas próximas vidas, né? Em conjunto com o verbete. Então, eu acho que isso é muito sério, né? Essa é uma outra possibilidade, a falta de identificação do porquê de fazer um verbete, talvez. Ok, correto, obrigado, hein? Leandro, aqui no ar, a Tânia Guimarães. Na elencologia, você poderia falar um pouco dessa consciex debatedora? É o seu 4º item. Bom, a consciex debatedora, eu acho que a gente pode ver de algumas formas. Uma delas é a própria consciex tertuliana, ou até a consciex teletertuliana, né? A gente está aí no ambiente multidimensional, e que a gente tem os consciexes aí participando das tertúlias aí no tertuliário, na casa dos teletertulianos, né? Até certo ponto, né, muitas perguntas que são enviadas certamente têm, né, inspiração aí de consciex debatedoras. Existe o debate entre as consciex, né, de uma consciex com outra durante o processo aí das tertúlias, né? E agora, também tem quando você está escrevendo um texto, um verbete, né, você está trabalhando com ideias, você tem o seu diálogo mental, né, consigo mesmo sobre as ideias, mas você às vezes percebe certas interferências, certos insights, algumas dúvidas que você tem, às vezes vem uma inspiração. Isso eu interpreto também como sendo um certo debate aí com as consciexes, né, no caso mais amparadoras aí do processo da verbetografia, como também, né, devem existir as consciexes antagônicas, né, com as pessoas escrevendo texto e aí não querem que aquilo aconteça, e aí vem contra e questionam, criticam, né, e aí uma das formas também de ajudar a lidar com isso é a pessoa combater o próprio autoassédio, né? Às vezes a pessoa tem dificuldades aí com o processo da escrita e ela alimenta essa condição aí mais patológica do debate extrafísico, né? Esse conceito eu achei bem interessante. Parabéns por ele. E parabéns pelo verbete também. Obrigado, Tânia. Leandro? Oi. Oi, Adriana. Oi. Olha só, na terapeuticologia, você poderia comentar, e principalmente a sua última frase, que o mental soma não deve travar a si próprio. Isso.
Eu acho até que a gente já falou um pouco, né? A terapia indicada para a decidofobia, né, do verbetógrafo, quanto a alguns itens ali, se deixa, se tira, se põe e tal, como é que faz, se melhora, é você sentar ali e decidir na hora, no ato, e resolver e remover. Às vezes, alguns desses itens podem ser um pouquinho melhorados, mas o que a gente observa é que às vezes a pessoa tem aquela ideia, que ela vê que ela é rica, ela é importante, ela tem relação com o verbete, e ela pode tá exposta de uma forma não muito adequada, e às vezes o próprio verbetógrafo não está conseguindo expor aquilo da melhor forma. Né? Mesmo com a equipe de revisão, de repente, ajudando, às vezes não fica muito claro. Então, o melhor é tirar. Né? Esse seria um exemplo disso. Um outro caso também é quando ele vê, está muito claro o que ele colocou lá no texto, está muito claro, é perfeito, a ideia está clara, mas ela não tem muita relação assim direta. Ela está ali tangenciando, mas não tem muita relação direta. Seria um outro exemplo. Então, é melhor tirar e aproveitar depois, no outro verbete, né, em algum outro material da pessoa. Em relação à última frase, o mental soma não deve travar a si próprio, ela está relacionada, por exemplo, com o processo da criatividade que a gente já falou. Né? Às vezes a gente está com tanta informação acerca daquele verbete, a gente já pesquisou tanto, já fez tanta associação de ideia que a gente pode se perder um pouco. Né? E essa expansão, esse conhecimento expansivo, né, cosmofisiológico que você tem do tema, ele é positivo, mas não necessariamente você vai conseguir colocar tudo no verbete. Então, é nesse sentido de você daí aplicar a sua heterocrítica e a sua autocrítica, né, para saber o corte, aí, o que você deve manter, o que você deve eliminar. Ok, obrigada. Não. Alô? Olá. Está me ouvindo? Tânia Guimarães. Estou ouvindo. Ainda continuando a essa pergunta que a Adriana fez. Então, aqui no detalhismo, eu vi que você tem, eu contei 5 logias, em que você deixou com 5 ou 6 itens. Quer dizer, você não chegou ao mínimo, né, ao máximo. É por causa disso aí, isso que você discutiu ainda há pouco? Por que deixar itens com 5 ou 6? Olha, eu tenho procurado, né, particularmente, fazer esse exercício de tentar ir o mais em cima do lance possível. Né? Como já tem muito material na enciclopédia, existe muita coisa que tem relação, né, com o que a gente está escrevendo. Então, assim, tem várias sessões aí do detalhismo estão bastante expandidas, mas eu procurei fazer esse exercício de realmente deixar o que eu vi que estava mais em cima do lance. Eliminar algumas coisas que estavam parecidas também entre alguns itens, né? Então, assim, esse é um exercício que eu procurei fazer. E também, durante o processo da revisão, né, eu procurei fazer esse exercício também. Muitas vezes tinha itens ali que eu achava que estava bacana, por exemplo, ali na caracterologia, né, que ficaram 74 itens, ali no original tinham 75 itens, aí 2 deles foram questionados, eu achei que eles tinham relação, que estava bacana, que dava para explorar mais, mas na dúvida eu vi que poderia criar uma certa ambiguidade, poderia criar uma certa dúvida. Isso é uma outra questão importante, né? Se você está escrevendo alguma coisa e uma ou outra pessoa já expuseram que aquilo ali não está muito claro, por mais que você tente melhorar, continua não ficando claro, às vezes o melhor mesmo é tirar, né? Então tinha 75 itens, foi para 73 e depois eu peguei um e dividi em 2, por sugestão também aí do processo de revisão, e aí a gente chegou nos 74 itens. Isso aconteceu com outros itens também. Por exemplo, eu tinha aí uma megapensinologia, ela foi questionada, eu dei uma olhada e tal, eu apliquei essa técnica. Né? Olhar, tá bom, não tá, dá para melhorar? Dá. Vai demorar muito para melhorar? Vai. Então, tira. Né? Foi assim que eu fiz em alguns itens aí. Então, isso é da terapeuticologia, né? Você tá falando, mas tem a ver com esse processo de, às vezes, como você questionou, né? Autocrítica. Isso, alguns itens alguns itens ali do detalhismo poderiam ser mais expandidos? Podem. Mas eu procurei olhar
E quando eu escrevo, eu procuro olhar tudo que já foi escrito, todas as sessões, por exemplo, ali do detalhismo, eu procuro olhar, usando a planilha da enciclopédia, eu olho tudo, né? E aí eu olho tudo que tem relação, no primeiro momento eu tiro tudo aquilo, separo, e aí depois eu vou fazendo uma comparação entre os itens, eliminando as coisas que estão parecidas. Às vezes isso dá ideia para a gente criar novos itens, porque você vê que ele tem uma ideia que é boa, mas não é bem aquilo que você está querendo colocar. Aí você cria novos itens, né, para sessões de detalhismo, e aí vai eliminando tudo que for muito parecido. Mudando de uma determinada logia para Isso, outra. às vezes, Eu não sei se estou entendendo. Um antagonismo pode te dar ideia para fazer uma outra coisa, para uma outra sessão. Né? Tá ok. Muito obrigada. Não. Durante as tertúlias, o senhor Arlindo faz colocações muito oportunas e questionamentos relevantes, aprofundando e ampliando o entendimento dos temas em discussão. Pode-se dizer figurativamente que, com certa constância, ele tem colocado a bola na marca do pênalti para o senhor fazer o gol. Lamento apenas que ele, em função de se sentar muito próximo ao senhor, costume dialogar diretamente, falando muito baixo e algumas vezes até mesmo sem o microfone. Em decorrência desse fato, quem assiste às tertúlias online ou posteriormente perde grande parte das brilhantes colocações do senhor Arlindo. Gostaria de pedir ao professor que gentilmente solicite ao seu Arlindo o obséquio de não esquecer de compartilhar também suas intervenções com os demais ouvintes, falando em alto e bom tom ao microfone. Por favor, diga a ele: Arlindo, fale no microfone. A comunidade conscienciológica quer te escutar. Obrigado. Quem mandou é o Eduardo Lima, lá do Rio de Janeiro. Eu quero dizer, Eduardo, que o processo todo do Arlindo é um só. Ele mudou o tênis. O par de tênis dele não é mais aquele esquisito que veio de extraterrestre. Ele agora arranjou um tênis moderno, impressionante, e está desfilando com esse tênis. O problema maior do Arlindo atualmente, eu acho que é esse. Eu ia até falar com o Tiago para ter cuidado, que você está sentado perto dele, com esse tênis é um perigo. O homem mudou o nível. Eu concordo com a reclamação do tertuliano aí, assina embaixo, tá certo. Tem que falar mais forte. Não, realmente você precisa falar mais forte com o microfone e seguir as coisas. Ele tem razão. Agora aqui outra. Minha tia teve um AVC e está no hospital desde janeiro desse ano. O AVC foi gravíssimo e ela está presa a um corpo que não funciona mais. Não tem nenhum tipo de resposta, a não ser leves movimentos involuntários no rosto. A situação levantou a poeira da família. Briga entre irmãos e filho adotivo que fugiu com a poupança dela. O que normalmente impede a Consim nessa situação a não dessomar. O que fazer para ajudá-la e a família em conflito? Hoje foi enviado pelo correio o nome dela para a sua TENEPS. Olha, aqui o processo todo é arco voltaico para ajudá-la. Se levar gente que sabe fazer o arco voltaico e colocar lá, é uma saída. Sempre vai ajudar muito. É um jeito. O mais, vamos trabalhar aí na TENEPS, quando eu receber direitinho o nome. Leandro. Oi. Na página 6, segunda linha da fatologia, você comenta a experiência pessoal do verbetógrafo servindo de fonte para a gênese ou inspiração do tema do neoverbete. Esse tem sido aqui a tônica, né, das nossas apresentações aqui grupais. Eu quero saber a sua opinião sobre o processo um pouco diferente, sobre o verbetógrafo apresentar uma ideia mais teórica, que ele não tenha vivência. O que você acha dessa condição? O que seria ideal? Olha, eu acho que não é descartável você escrever sobre uma coisa que você não tenha vivência, mas é óbvio que o ideal é você ter esse foco, né, no que você pode ali usar
material próprio, seu, vivencial, né? Isso eu acho que para a Conscienciologia sempre é o ideal, a gente partir da autopesquisa para a produção intelectual, né? Para o processo interassistencial. Agora, tem alguns temas também que eles são mais, talvez, de natureza mais teóricas, né? Que podem ser mais desenvolvidos sem ter essa experiência. Mas, assim, algum nível de experiência com aquilo que você está escrevendo é indispensável, né? Eu acho que qualquer pessoa, até para ter interesse, né, para ter algum vínculo com aquilo, com o que está sendo pesquisado, ela tem que ter alguma coisa. Muitas vezes a pessoa vai justamente pesquisar aquilo que ela não sabe, porque ela tem interesse em saber, e aí ela vai pesquisar aquele tema para compreender melhor, né? Eu acho válido as duas coisas, mas tem que ver. Eu acho, talvez o mais sério seria, por exemplo, a pessoa escrever sobre um tema que ele tem, por exemplo, a pessoa vai escrever sobre parapsiquismo, sem ter muita experiência parapsíquica, né? Não seria o ideal. Então, assim, temas que tem mais esse tom mais forte da questão intraconsciencial da pessoa, da experiência, o ideal é que ela escrevesse baseado em experiências. Agora, existem né, outros temas mais teóricos que ela pode abordar também. Uhum. Até do ponto de vista da filosofia, né? Mas a ideia é a pessoa também não se inibir, né? Não esperar ter aquela experiência, vamos dizer, completa para começar a escrever e trazer para debate as dúvidas e perquisições que ela esteja desenvolvendo, né? Exato. Ok, obrigado. Leandro, Oi. aqui na página 6, em teoriologia, a teoria da interpretação, o que significa? Olha, isso, eu acho que eu não, na verdade, não criei esse item, ele está em outros itens aí, de outros verbetes, né? Mas a interpretação, na minha concepção, ela se refere a como você recebe a informação, como você processa a informação, como você percebe, né? E processa a informação, a partir daquilo gera para você, digamos, um fato ou um corpo de conhecimento que você considera como sendo real, né? Isso, esse realismo pode ser mais realista realmente, ou pode ser a partir de inferências até equivocadas, ou, né, o processo, né, cognitivo de cada um às vezes pode desvirtuar um pouco aquilo que está sendo percebido e gerando interpretações equivocadas, né? Então a ideia de colocar a teoria da interpretação aí foi nesse sentido, de chamar a atenção para o processo de interpretação da ideia, né? A interpretação do texto que você está lendo, a interpretação de qualquer, na verdade, forma de comunicação que você recebe, né? Ok, obrigado. Leandro? Oi. Aqui na argumentologia, na página 9, você comenta sobre os benefícios da fórmula formal. Na sua experiência de acompanhar os verbetógrafos, como é que você tem visto isso na prática? O que tem mudado nas consciências o uso dessa fórmula? Olha, o que eu percebo é assim, de início, quem ainda não está muito acostumado tem mais dificuldade, compreensível, né? Existem muitos detalhes, são muitas técnicas, né, que foram criadas aí para padronizar a fórmula formal da enciclopédia, e de fato isso gera muitas dúvidas, dificuldades até do ponto de vista da informática, na hora que a pessoa vai lá formatar o verbete, né? Às vezes não dizem nem respeito a pessoa não entender aquilo, mas às vezes a forma puramente da afinidade com a informática mesmo. Eu acho que tem várias questões. O que eu vejo é assim, a pessoa, quando ela tem mais facilidade para lidar com isso, ela capta a importância, né, de aplicar a fórmula formal, e ela consegue desenvolver aquilo e consegue transformar aquilo numa segunda natureza ali dentro do processo da escrita. Isso também indica que ela vai ter mais facilidade de lidar com o conteúdo, porque isso indica
o processo o atributo da retilinearidade pensênica dela. Então, em relação aos verbetógrafos, aquelas pessoas que às vezes tinham mais dificuldade de lidar com isso, após a gente insistir, né, na importância, na valorização da questão da forma mesmo da enciclopédia, começa a cair essa ficha. Na verdade, facilita a escrita, ao passo que muitas vezes a pessoa de início acha que isso dificulta a escrita, né? Porque ela libera o seu mental soma para trabalhar com o conteúdo. E quando as pessoas percebem isso, faz bastante diferença. Eu queria falar que o nosso verbetógrafo, o Leandro, trabalhou profundamente para fazer esse verbete. A maior prova é o seguinte: das 9 páginas, tem citação de 9 siglas. Tem 11 ou 15 palavras sesquipedais. E ele, na caracterologia, nos 74 atributos, ele faz 30 remissões entre itens. Eu contei. Isso mostra que ele andou estudando muito. Não é fácil. Isso é a maior prova. Não tem saída. Agora, sobre objetos, eu encontrei só uma, mais nada. Eu não sei se você viu mais. Professor Valdo, aqui no ar. Tânia. Ela achou alguma coisa? Tem aí? Então, assim, o que eu vi foi mão. Não, tem papel, tem computador, tem escritório, combustível. Não sei se combustível é. Não. Nós achamos algumas coisas aqui, eu e a Rosa, mas a gente está na dúvida se são realmente objeto. Escola, não, livros, não são. Não é objeto. Livro dependendo do que é. Então quer dizer que tem uns 4 ao todo. Professor Valdo, aqui no ar. Sim. O senhor colocou 30 remissões? 30 remissões. E o que é remissões aí, no caso, é o seguinte: a hora que ele coloca aí, aqui, ó, olha lá, é o número 03, analiticidade, a heterocriticidade, item 40, isso é remissão. A flexibilidade mental somática, item 37. E a sociabilidade intelectual, item 06, aplicadas à análise dos achados específicos da pesquisa. Eu ia perguntar. Tem 30 desses. 30 itens assim, relações, interrelações. Interrelacionados. Ok. Os itens interrelacionados. É só você olhar que está tudo entre parênteses. Tinha uma. E eu marquei todos e contei, são 30. Agora, tem palavra que seria bom a gente mudar se ele estiver de acordo. Uma delas é autodiscortínio. O certo, o mais correto é discortino, porque isso vem de cortina. Não é Pode de... mudar. Hein? Podemos mudar. Pode mudar, né? Claro. Então, é a única coisa que eu achei aqui. O mais, tem 2 locais que as frases estão soltas, que é só ajustar. Eu vou fazer isso. Mas o mais eu não achei erro grande de nada. Coisa grande assim eu não sei. Eu preciso examinar mais. Ali na frase enfática, eu não sei se na versão de vocês aí já está corrigido, mas ali na penúltima linha da frase enfática, depois da palavra verbetes, eu tenho a impressão que aquela vírgula ali pode ser removida. Pode ser eliminada, né? Isso eu já tinha visto. Essa frase ela foi modificada aí, né, depois. Vamos fazer isso. Eu só vi isso aí de ajuste. Agora, a frase enfática dele é um pouquinho assim, anêmica, pequenininha, né? Mas ela não era assim. Você não viu isso, né, Rosa? Mas ela estava bem retangular, que ela foi modificada. Essa não é a frase original, ela foi ajustada aí por vocês aí durante o processo da revisão. A outra frase, ela estava bem retangularzinha. Pois é, mas aí houve problema aqui com é que a outra frase tinha uma questão assim que estava meio dúbia. Aí a gente conversou e não deu tempo dele encher a frase dele. Depois eu vejo aí. A responsabilidade foi minha. Se a gente faz um ajuste aí depois, a gente dá uma estudada. Mas está muito bem feito esse verbete. A pessoa deve estudar isso aqui com calma, vale a pena. Muito bem colocado.
Leandro, na página 11, no item 38, você fala sobre o exame preciso quanto ao efeito do texto nos leitores. Como é que isso poderia ser feito? É você identificar se aquilo que você está colocando no texto, você procurar identificar se aquilo que você está colocando no texto vai ter o efeito que você pretende no leitor, né? Às vezes você pode estar ali com uma ideia, com a melhor das intenções, mas às vezes a forma como você está colocando pode até gerar uma reação até ao contrário, até, né, de aversão ou de antagonismo quando a pessoa lê aquele material, por exemplo. Né? E um outro exemplo disso, o professor Valdo, né, com muita frequência, ele fala que determinados textos, ou num certo período, né, mais para trás, ele não escrevia certas coisas, ele não colocava tudo que ele poderia já colocar para não assustar o passarinho, né? Então isso daí seria um exemplo aí que a gente já viu ele comentar várias vezes, desse tipo de cuidado de você, assim, vai colocar no texto aquilo que você sabe que vai ter um efeito positivo naquele momento, porque se não for, é melhor suprimir. Professor, de que maneira vê a relação entre a equipe que trabalha na Enciclopédia da Conscienciologia com a equipe da Enciclopédia, publicada na França no século XVIII, editada por D'Alembert, Diderot, Voltaire, Rousseau e Montesquieu? Esse livro foi lido há algum tempo em uma heterocrítica de obra útil no CEEC, mas, naquela época, acho que a coautoria ainda não existia. Olha, eu estou esperando que me fale quem é quem, como é que relação que tem. Eu estou aí para ouvir os interessados, né? Aqueles que queiram falar. Eu só sei que entre nós tem cara que é lexicólogo há muito tempo. E está com a maior cara de pau junto da gente trabalhando aqui. E é um grande cara do passado. Então é preciso a gente ver o que vai sair disso. Isso eu tenho certeza. E existe uma porção aqui também que já foram autores em vidas passadas. Agora, sobre a enciclopedia, eu estou esperando ver quem é que se manifesta para a gente ver o que dá nisso. C'est la vie, em francês, c'est la vie. Vamos aguardar. Agora, quem fez essa pergunta não tem nada a ver com aquele outro que fez a pergunta da mesma área. Entende? São dois diferentes. Entende? Vocês viram que alguém falou, né, sobre o caso. E é totalmente diferente. É outra pessoa. Um é daqui, o outro é de fora. Coincide, né? Às vezes. Agora, vamos aguardar aí vocês, os nossos gênios, as nossas monstras. Eu acho que o que mascara mais são as monstras, porque elas vêm como mulher, aqueles homens vêm como mulher. Chega aqui, cria um problemão. Como é que é? Fala ou não fala? Como é que é? Não, eu estou perguntando para a pessoa, não sou eu. Agora aqui, uma piada sobre essa situação, viu, Hernandes? Escuta essa. Eu falei aí que a monja tinha sido minha filha. Mas fiquei quieto, ficou só nisso. Não expliquei muito, porque essas coisas eu sempre evitei. Eu estou falando agora porque ela pareceu igual a minha filha mesmo, criança, etc., de 10 anos. Aí me perguntaram, não aguentaram, né? Afinal de contas, você era a mãe dela? Eu falei assim, não, feliz ou infelizmente eu era o pai. Não é engraçado esse negócio? O povo está implicado em matéria de gênero com esse negócio da maternagem. É muito sério isso. Muito sério. Mas, Valdo, você, associando serenão e enciclopédia, tem algum serenão que é mais específico, ou que trabalhou, que você saiba com enciclopédia, dicionário, tem muitos deles, todos eles trabalharam, mas é que você sabe,
A hora que aquela pessoa escreveu em aramaico, há muito tempo, é um problemão agora, né? Você vê que são poucos que falam em aramaico aqui, que mexem com isso atualmente e tal. Mas eles têm... Tem gente que trabalhou até com aramaico. O Canute Abreu andou trabalhando para estudar Evangelho, Novo Testamento. Mas, nesse sentido, tem muitos, né, da antiguidade, entende? Que incentivaram a situação. Agora, o processo de linguística, filologia, sabe? Isso tudo é muito sério e envolve nós todos aqui. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, isso eu posso falar para vocês. Eu acho, na minha opinião, mas eu não fiz levantamento disso, isso teria que fazer uma pesquisa extrafísica para ter uma noção. Mas eu acho que, entre as características do nosso povo, do ponto de vista de grupo evolutivo, essa coisa toda, há uma predominância de gente da escrita, da comunicação escrita. Por isso que eu insisto na questão de escrever livros, essa coisa toda. A gente nota que tem isso. Entende como é que é? Não é por causa de mim, não, porque eu já mexi muito com isso. Mas não é por causa de mim, não. Eu não sou o elemento atrator disso, não. São coisas da própria evolução, ou o grupo evolutivo, sei lá o quê. No curso intermissivo deve, então, haver uma predominância de Deve haver. ex-escritores. Agora, veja, são as circunstâncias que levam a isso. A conclusão que a gente pode tirar, mas ela ainda está apressada, precisa ir com calma, precisa ponderar. Se uma pessoa tomar conta demais ou se dedicar muito ao processo da comunicação escrita com profundidade, com processo de idioma, poliglotismo, dicionário cerebral, a tendência dela vai ficar mais lúcida quando ela vai trabalhar com energia e parapsiquismo. Isso aí leva para o curso intensivo quase que automaticamente. Sim, retrocognição vai dar. Então é um problema da gente pensar. Entende? Nós temos que lembrar uma coisa muito séria. Por exemplo, Allan Kardec chegou e colocou o nome de médium e mediunidade. Então o que é isso? É o intermediário, a interface, a mediação de uma coisa com outra. Qual é essa coisa? São as dimensões. Olha só, o que é que ele fez? Nessa situação, então, veja, ele quis acertar de qualquer maneira o processo linguístico. Sim, aproximar. Aproximar-se consciência das consciências, consciência das consciências. Então, se nós formos pensar nisso, aí já muda também outro problema sério de comunicação. Os fenômenos, de modo geral, entram nisso, porque são formas de comunicação. Que é justamente o caso dele. Sim. Foi uma pena que ele não teve tempo, ele já estava muito doente, para ele pensar isso, ele acertar essas coisas. Ele já podia ter essas ideias que nós temos hoje, naquela época. Aí a gente ia ganhar mais de 100 anos essa história. Entende como é que é? Foi uma pena. Agora, Valdo, o que deve estar atrás da gente, os intermissivistas, terem sido escritores é por causa das ideias, não é isso? Pelo fato de estarem à frente das... defendendo uma ideias. Uma outra coisa também que eu quero falar para vocês. Quando houve o negócio do pandeiro, uma das situações que eu tinha muita curiosidade, aquilo me chamava muita atenção, eu queria saber quem é que eram as consciências que apareciam. Por exemplo, eu quero ver qual o perfil mais comum das consciências. Daquilo que eu pude estudar, a maioria era intelectual. Intelectuais, né? Desse ponto de vista de comunicação assim, de escrita, linguagem, filologia, etc. Tal. Interessante. Agora, eu nasci em Minas Gerais, você sabe que lá tem uma tara com esse negócio todo. O povo todo com que eu trabalhei, professores que eram meus amigos, tudo é desse povo. Agora, muitos desses não vieram aqui para nós, eles ficaram lá, enrolados com as coisas deles. Entendi. Em Minas Gerais é muita gente enrolada, pelo menos na minha época era, com a língua portuguesa. Agora, isso Porque também tem muita gente de origem portuguesa direta, do jeito que eu sou, né? Sim. Tem muita gente que não entende a necessidade de criação de neologismos, mas é justamente por isso. A ciência nova, novas realidades, precisa de novos Esses geralmente estavam cuidando de esporte. Sim. Reclamando até hoje.
Você está entendendo? Eles não têm tanto, eles não são afeitos ao processo. Não é a praia deles, não é o óleo pensene próprio da pessoa. E como é que quem não estava mexendo com nada disso chegou aqui por outro lado, por lado do dinheiro? Nada de dinheiro. Os judeus mas fizeram assistência. Por exemplo, não, patrocinaram as o obras. dinheiro diz respeito a judeu. Os mecenas. Judeu é a raça que mais estuda. É mais inteligente, né? De todo mundo é o que mais estuda. Por exemplo, a maior parte do prêmio Nobel, tudo é nobelista, a maioria são judeus, de origem, a etnia é judaica. Agora, Valdo, Agora, muitos desses caminharam para o lado da assistência. Então, muitos são médicos. Exatamente. Por exemplo, aquele tal que estava muito doente quando veio, ele era isso. Ex-judeu. A lucidez dele ultrapassava a medicina. Na história da medicina, começaram com os judeus mesmo. Mas você acha que pode ter gente também que ajudou os intelectuais, como na forma de mecenato, com mecenas, ou é mais na parte de assistência direta, esses judeus? Não, eu acho que é o processo de lucidez. A minha conclusão, há muitos anos que eu cheguei, a lucidologia, aquilo que eu chamo, a lucidologia. Que o problema de você trabalhar com a linguagem, com profundidade, levar para uma cultura maior, tipo polimática, ou chegar mesmo a uma erudição, isso leva a uma ampliação do processo da hiperacuidade. Que a hiperacuidade é muito séria. Agora, eu não posso falar de mim, porque comigo está na cara. A minha origem é chinesa. Quem trabalhou com os hieróglifos, você sabe como é que é. Mexeu muito, a língua não sai da cabeça da pessoa. O enumerador é a mesma coisa que eu. Por isso tem a ver o processo de desenho, de bias. O enumerador conhece essas coisas. Por que eu dei o apelido dele de enumerador? Ele é uma fera. Matéria dele. Mas é chinês, veja bem. Como é que é? E ele é o que está mais próximo comigo dia e noite, ali, ó. Está ali. Uma coisa que eu estava falando para ele é o seguinte: você só se afasta quando vem um poder maior. A monja apareceu, ele não estava lá presente. Né? A para-educação. Eu não estava lá. Viu? A hora que apareceu agora, estava falando isso com ele. Do jeito dele. Agora, ele é discreto nas coisas dele. Ele é discreto mesmo. Não é fácil. Você já comentou que vocês foram irmãos gêmeos. Já. Tem relação com essa vida? Você foi pai da monja? Foi próximo ou não? Foi muito depois? Não. E ele estava nessa... O meu negócio de pai da monja é coisa muito antiga. Né? É antes disso. Tá. E a mãe, no caso, ela está por aqui? Você pode falar alguma coisa? Que foi a mãe da monja? Não. Ela hoje como é que está? Isso aí eu não sei nada dela mais. Não mas sei assim, nada. Mas você sabe quem é? Você tem localizado essa personalidade? Não tanto. Não tanto? E outra coisa, ela também não tocou no assunto. Interessante. Eu não sei. Porque você já falou várias vezes da... Você sabe, esses processos muito antigos, existe aí um quiprocó muito sério. Se às vezes está procurando, eu já falei isso em tertúlia aqui há muitos anos, que às vezes você está procurando uma pessoa e eles falam assim, não adianta nada que você está querendo, não. Ele já não é mais serenão. É consciência livre. Esquece isso. Que é o contrário da transmigração. Da transmigração. Então tem que ir devagar com isso. Eu fiquei uma vez com a cara de tacho danada. Não, mas eu queria encontrar, cara. Que dê, assim. Esqueça, que é consciência livre hoje. Nossa. Se a monja que foi sua filha já é serenona, a esposa, de repente, já virou consciência livre. Não, eu não sei, não. Mas eu não sei. Essa aí não, eu não estou dizendo isso. Você está dando um exemplo. De outras, de modo geral. Eu ia chegar à conclusão que você é lerdinho, agora, escuta, né? A monja também não está com esse gás todo, não. Não. Ela tem aí, arranja uma vidinha lá, vem lá um escorpião, mata a dona, quer dizer, ela vai embora. Presta atenção, deve ter suas razões, tudo isso. Professor. Vem me ajudar quando eu era pequeno, lá com o assediador, quer dizer, o serviço que a gente está fazendo aqui. Então você veja o nível dela.
Agora, que ela ajuda a gente demais, ajuda. Não sei nem até como é que vai isso, né? A situação, como é que é. Por que ela faz isso ainda? Pois é, Queria saber quem era esse escorpião. Não, olha lá o Cris espera por ti. Cris espera por ti, que você vai ver. Tá lá. Professor Valdo, quais foram os efeitos do fato de você, sobre você, do fato de você ter sido pai da monja? Viver com um serenão? Não, o processo todo é o seguinte. Eu descobri isso tudo por mim. Eu fui ciscando tudo. E ela mesma, numa certa época, nós saímos fora, nas projeções, ela falou para mim, não, é bom você fazer esforço por você, para não afetar. Porque senão eles vêm e falam uma coisa para mim, poderia afetar o meu processo. Então, é bom quando eu descubro por mim, porque está dentro do fôlego. Aquilo não cria problema. É como se eu não tenho jeito de fazer um autoestupro evolutivo. Nesse caso aí não dá. Entende? Então a coisa muda. Não, mas assim, naquela vida que você foi pai, você conviveu na mesma casa, né, com um serenão, dia a dia. Foi. Qual foi o efeito disso sobre você? Aí é que é o X. Eu vi que a menina era diferente. Então me dediquei praticamente à vida da menina. Ela não pode esquecer isso. Outra coisa, eu penso que lá no fundinho, ela não esperava que eu tivesse essa reação. Eu identifiquei alguma coisa diferente nela, desde a época, e comecei a dedicar para a menina. Agora, o que é mais importante, deixa para lá, que eu não vou entrar nesse assunto. O que aconteceu com ela? O que a minha filha fez? Mas assim, ó, Você está entendendo? mas você tem noção assim do seu parapsiquismo, por exemplo, se naquela vida houve uma mudança importante? Houve. Aquilo ali me ajudou demais. É isso que eu queria saber. Você tem Agora, noção a partir daquilo, ela teve mais attachment comigo. Claro, Você está entendendo? claro. E outra coisa, todo mundo que ela assistia, e eu comecei a ter attachment com a freguesia dela. Você está entendendo o que eu estou falando? É o grupo, é o grupo. Está entendendo? O grupo. Isso então foi ampliando o processo. Agora, isso tem a ver com o surgimento do Zéfiro ou não? Tem. Mais ou menos isso. Porque eu tive uma vida que eles me deram o nome de vida do processo do Deus. Do jeito que é que tem que estar falando. Por exemplo, o filho, o Zeus Vantuil, é o nome sabe, do Deus. Esse era o maior, o Zeus. Entende? Esse, eu acho que ele está vivo até hoje, não sei. É aquele que tem um livro lá embaixo, Zeus Vantuil. Eu conheci muito o rapaz, filho do Vantuil de Freitas, lá do Rio. Arvaldo. Entende? Então, essas coisas todas, gente, tem muita coisa para a gente estudar. Agora, ó, até extrafisicamente vocês vão ter dificuldade para entender isso. Os negócios são tão complexos quando começa a mexer com essas coisas, que nós temos dificuldade até extrafisicamente. Por quê? Se fosse uma coisa mais fácil, eu que vivo ciscando nessas coisas todas extrafísicas, já teria pescado isso há muito tempo. Mas até como consciência, eu lembro do Zé pesquisando a coisa, é difícil, não é fácil não. Só uma última questão. Nessa vida, quando ela foi sua filha, ela não dessomou cedo. Ela teve uma vida mais longa. Ela teve uma vida, parece, eu não me lembro bem da história não, mas eu acho que ela foi até 42 anos. Naquela época. É que o povo também não vivia muito, você sabe. A situação era precária. E ela já tinha muita autolucidez da situação, mas não podia se pronunciar com essa autolucidez. Aquilo tem um processo de limite. Esse limite é inevitável, eles fazem isso. Nessa vida, você pode dizer qual que era a etnia de vocês? Não, deixa para lá. Valdo, o negócio é bravo. Agora é só vocês pensarem que vocês vão chegar a qualquer conclusão. É só pensar. Qualquer hora dessa, fala mais para a gente sobre a técnica dessa ciscagem aí que você faz. Como é que a gente faz por exemplo, isso? presta atenção. O que é que eu falo sobre as centrais extrafísicas? Você pode começar a ciscar centrais extrafísicas
para ver o que tem. Onde é que tem um repositório sobre a etnia tal, ou que mexe com o serenão tal? Tem alguma que tem? Tudo é possível. A gente nunca sabe. Então, esse processo extrafísico tem coisa mais secreta do que a Biblioteca do Vaticano. Você está entendendo? O negócio é bem lá no fundo. A gente não sabe para onde vai ir. Professor. Agora, outra coisa. Muitos desses amparadores, o transmentor, a própria monja, eles me incentivam nessas coisas porque isso me ajuda a ter o cosmorama que eu estou falando, aquela visão grandona assim, ó, você está entendendo? Panorâmica, para fazer os trabalhos que eu faço. Visão do grupo. Porque eu estou procurando coisa muito maior do que aquilo que eu escrevo para vocês. Vocês estão entendendo ou não? Quer dizer, o meu objetivo é muito maior do que esse que já consegui escrever até hoje. Se vocês estão pensando que isso é muita coisa, não é nada. Tem muito mais. Isso é a ponta do iceberg. Agora, Valdo, pelo processo de grupo Carmalidade, você está convivendo com a monja, de certa forma, até hoje. A gente pode pensar que, por exemplo, pode existir aqui, como tem visto vista, o irmão da monja naquela vida, não é isso? Por causa do processo de grupo. Então, pode ter gente que já foi irmão do serenão naquela vida. Tem gente que é muito apegado comigo. Entre esse povo todo aqui, ó, eu posso citar Moacir, a Kátia, essa aqui. Tudo é. Essa aqui andou desconfiando das coisas. Faz quantos anos você me falou lá embaixo? Quantos anos? Eu falo uns, não sei quantos anos, é mais de 10. Muito mais. Pois é, mas que você, um dia, você chegou lá de manhã e falou as coisas para mim. Que ela me conhece. Para chegar nesse conhecimento que ela tem das minhas coisas, tem uma raiz. Tem que ter, ela mexeu nas arcas. Ela foi na raiz de alguma coisa, está entendendo? Eu sempre falei isso para você e para ela. Ela tem alguma noção. Agora, o outro é o Moacir, por causa do processo dele comigo, desde que ele me viu. Confiança, amizade, raiz. Não, é um irmão, tudo igual. Você está entendendo como é que é? Ele é muito demais. Agora, veja, eu tinha tanta confiança que foi um dos únicos que eu falei para ele vir para cá, foi ele. Foi, primeiro. Porque o enumerador falou, não, ó, fala com ele. E ele veio imediatamente. Ele é o primeiro chacareiro aqui da CAEC. Ele é o primeiro que veio para ficar. Professor. Obrigado. Não sei se pode perguntar. Aqui, Glaucio. Por que o senhor dedicou essa vida para a monja? Tinha alguma necessidade especial? Ou você percebeu que existia maior necessidade? Tinha. É o trabalho de assistência dela lá, da turma muito grande. Muita gente. E ela entrou nisso. E eu estava até aqui nessa ajudando história. nessa assistência. Agora, eu me dediquei muito ao processo dela. O tempo todo eu, vamos dizer, consegui identificar o que precisava. Para desenvolver ou... Na questão dela. Ela nunca pôde esquecer isso. Isso ultrapassou aquilo que ela esperava do povo, de mim, da situação, da coisa toda. Foi por isso que houve esse processo maior. Agora, com o passar do tempo, isso foi aumentando. Entende? Muitos fatos que aconteceram, outras pessoas, etc. Uma sinergia, né? Vocês todos, quando começar a ter muita retrocognição, vocês vão ver como isso é complexo, como é abrangente, como é multifacetado. A situação é muito séria. Arvaldo, essa não é a vida do Farewell, né? De quem? Do Adeus, que você comenta das... Não. É outra. A do Adeus é mais recente. Entende? Essa outra é muito mais antiga. Ali a gente já conhecia muito um ou outro, com a situação toda, já sabia tudo como é que era. Agora, por exemplo, até hoje, ela evita certas coisas minhas. Por exemplo, ela não me falou nada sobre o negócio da infância. Eu fui descobrir anos depois. Ela não me falou nada, que ela ainda estava ressomada quando a gente saía fora do corpo. Veja bem, ela não quis criar problema para mim sobre isso. De algum modo. Agora, o que eu acho muito sério, viu, com o tempo, é a gente ter evolução
da discrição. Eu acho que discrição avançada é uma das coisas mais inteligentes que tem. Exige muita inteligência para você ser discreto. Porque a discrição pode chegar num ponto que você fica em cima do fio da navalha. É ou não é? Abre ou não abre? Fecha ou abre? Entende como é que é? Agora, a gente nota com eles, os serenões, etc. Inclusive, os amparadores já começam a ser assim. O transmentor é assim. Há uma discrição muito inteligente. Por isso que eu não cisco. Se você quer entrar, desbilhotar aquela discrição dele, levantar aquele, sabe, o fio da meada, não é bom. Se aquilo está encoberto, tem sua razão de ser. Não vai te ajudar se você entrar. Porque tem a hora, depende do que é. Eu cisco porque eu estou em andamento com a minha pesquisa. Aquilo é bom, aquilo vem naturalmente. Agora, se você passa o carro adiante dos bois, como é que fica? Escuta, todo dia a gente tem que se alimentar, dormir, pode ter cólica intestinal. Professor. Nós estamos aqui. Eles respeitam essas condições. O negócio não é fácil. Cá dentro de um contexto e não. E você olha as inibições que o povo tem. Olha esse processo nosso dos verbetes aqui. Quanta inibição do povo. Não tem motivo para isso. Não há razão. Você entende? Então, entre o processo da emoção e o processo do discernimento do mental soma, a situação é difícil, o povo ali dentro. Somos nós. É difícil. A situação é complexa, sofisticada. Tem que ir. Agora aqui, ao verbetógrafo. Na remissiologia, página 13, são relacionados diversos verbetes da enciclopédia que estão relacionados com o neoverbete apresentado. Existe também, nesse caso, um trabalho paralelo de atualização da remissiologia dos verbetes já existentes, retrorelacionando-os ao neoverbete? Não, eu às vezes faço isso. Eu estou falando a minha parte. Eu às vezes faço isso, mas tem muita coisa para ser feita. Eu quero ver daqui 1 ano, 2, 3, talvez a gente faça isso. Agora não sei se ele quer falar alguma coisa, porque foi falado para ele. Eu acho que o professor Valdo é que tem talvez mais a visão de conjunto em relação a isso, né? Na condição de verbetógrafo. Há muitas remissiologias só com 7, eu posso passar aquilo para 15. Eu já fiz de propósito para enriquecer. Exato. Eu acho que nós, verbetógrafos, eu acho que a gente deve estar atento, né, em relação aos nossos verbetes e, obviamente, aos demais verbetes, né, sempre que nós identificarmos a possibilidade de fazer essa atualização, né, e passar isso aí para a equipe da enciclopédia, eu acho. Não vejo problema, né, em a gente estar fazendo isso. Agora, outra coisa. Quando o verbete sai, que a pessoa põe menos a remissiologia, não quer dizer que seja negativo. Pelo contrário, naquela época, naquela temporada, aqueles eram os melhores. Então, a pessoa tira partido de tudo que tem. Isso não é tão negativo assim. O senhor sempre diz que guardar mágoa ou raiva de alguém irá fazer mal para a própria pessoa com o tempo. E começa às vezes na hora. Muita gente sofre infarto por causa disso. É correto aceitar o perdão de alguém sabendo que a mesma não mudou o modo de pensar e será capaz de lhe prejudicar novamente? Sim. Porque se isso acontecer, você já está de sobreaviso, já está sabendo o que é. E outra coisa, às vezes está com uma armadura enorme de autodefesa. Então a situação a gente tem que perdoar mesmo, ter saída. É o jeito. Professor. Você já pensou, se você tivesse muita autorretrocognição, eu acho que se tivesse igual a minha aqui, uma boa parte, aqui alguns aqui que eu conheço, homens e mulheres, se tivesse só a autorretrocognição que eu tenho, no mesmo teor, que é pequena, vocês não iam ficar aqui. Iam brigar na primeira semana do negócio.
Não teria, não aguentaria. Por quê? Eu te pergunto, por quê? Precisa dizer, ela que está perguntando. Você acha que precisa de perguntar por quê? É? Responde aí, ó. Adriana, fala aí o que você acha. Ô, Dulce, fala aí o que você pensa. Me inclua fora dessa. Ô, professor, sobre a monja, você vê ela relacionada mais diretamente a algum serenão também? Sim. Ela é relacionada a vários. Porque eles têm o colégio invisível deles, né? Então ela tem alguma coisa. Um que eu já vi que ela tem, que ela conversa com ele, é o australino. Aquele negócio do australino chegar e dar opinião aqui para fazer um curso, aquilo é coisa dela. A gente vê direitinho. Então eles têm relação, a gente não sabe como, né? O nível que é. Uma outra coisa, esse caso da assistência dela é típico da reurbanização. Mas isso eu sei porque eu também já era assim, como assistente, essa coisa toda, extrafisicamente. Então isso aí tem relação com esse reurbanizador. Muito sério. Tudo isso eu sei. Você acha que mais que o australino, não? Como é que é? Mais que com o australino? Não, isso eu não sei. Né? Porque o reurbanizador, na questão do trabalho dela, dessa assistência, ele é o chefe, né? Ele é a cabeça, é aquele mastermind, entende? É o que manda, é o que comanda lá de cima, o que governa maior. Isso não há dúvida que ele é. Professor Valdo, aqui, o senhor pode dizer se a área de preferência da monja aqui para fazer uma expansão é a educação de uma forma ampla? Até um certo ponto mas eu não chamo isso de educação, eu chamo de reeducaciologia. Tá. A outra que é assim é a Filipine, que é a veronesa. Ela também está aí dentro. O outro que está trabalhando com isso, mas de uma maneira técnica ou paratécnica, é o AIEC. Isso tudo eu vejo. Tem muita gente nesse sentido. Um dia desse eu fui fazer aqui, me perguntaram as coisas, eu fiz lá. São 8 tipos que tem desse povo. Entre amparador, serenão, tem 8 classificações dessa turma. Os tipos que tem, como é que é tal. Eu falei aqui para a turma que estava gravando, aí que estão estudando esse negócio. E aí, dentro de uma reflexão pessoal, eu posso também dizer assim, que a origem dessas consciências é da China. Por causa disso. Parte delas, vamos dizer, o veio principal, você está entendendo? O esteio da situação das nossas coisas, muita coisa chinesa. Tá. Isso aí é inevitável, cada diáspora chinesa que existiu. Então isso tudo vai ter que ser superado agora, é o que está começando a acontecer. Agora você veja, uma dessas consciências que me ajudar demais é justamente o tal mal. O outro, que é o verdadeiro amparador, que está comigo dia e noite, é chinês também. Entende? Então há umas coisas assim que não tem saída. E outra coisa, 16 vieram e se apresentaram para mim que iam trabalhar lá, cada um superior à maioria das coisas que eu faço. Baseado em quê? Eles queriam para me dar força daquilo que eu estou fazendo. Agora, eu te pergunto, por que é que não apareceu ninguém para me falar, por exemplo, da Finlândia? Aparecer 16 para a Finlândia, ninguém veio. Então tem sua razão, né? Professor. Penso que seja a prioridade, né? É o caminho evolutivo, inclusive vamos dizer, interplanetária. A vertente, o veio principal, a pista essencial do processo. Parece que é isso, entende? Estou entendendo. E além do reurbanizador, você chegou a ciscar se existe algum superior a ele no planeta hoje? Não, esse trabalho todo está fazendo aí, faz muito tempo que eu sei que é ele. Ele é que é o top. É o top de linha da história. Sabe como é que é?
É ele. E ele está firme. Deixa eu fazer. É a notícia dele agora no fim do ano passado. Ele está firme. E deixa eu fazer mais uma pergunta. E aí, a princípio, assim, a teoria quando vira com sexo livre, daí tchau, vai para galáxias e... Não, aqui, serenão já é difícil. Agora, se o cara vira com sexo livre, é só você que vai encontrar esse povo. Eu sou fraco. Eu te conto depois. Aí é aquele negócio da galinha da Angola. Tô fraco. Não dá, né? Tá muito aí, você está me pedindo muito. O que é estar firme para um serenão? O que é? O que é estar firme quando você fala de um serenão? Estar firme como? Eu não entendi isso aí. Você falou que o rebanizador está firme. Não, está firme quer dizer, está continuando com o trabalho, está aí. Não virou consciência livre. Porque nós dessomamos. Eles viram consciência livre. Quer dizer, a mesma coisa. É mudança, vamos dizer, de uma dimensão mega. Eles vão para a mega dimensão. A hora que acontece isso, está tudo danado, né? Aí a gente... Eu acho melhor a transmigração, por incrível que pareça. Sem masoquismo ou sem sadismo. Mas pelo menos o negócio é mais próximo. Agora, você está entendendo? Mais próximo das minhas inferioridades. Agora, esse povo superior não dá, né? A situação é para o João. Está entendendo? Para a gente é para o Avindário. Tem que deixar isso para vocês aí. Eu acho um pouco forte para mim. Sabe? Forte. É assim que o povo fala? Forte. Muito forte. Agora, ó, eu quero agradecer muito ao nosso Leandro, que trabalhou muito bem nesse. Eu agora estou esperando os próximos verbetes e também aquela obra-prima, a Mega Gestão Escrita. Ele é bom para escrever, conhece a situação. Esse, então, é que a gente pode reclamar e, vamos dizer, requisitar, exigir de tudo quanto é jeito, porque ele é bom no assunto. Andou até estudando sobre o problema. Então, vamos aguardar. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 44 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 28 votos presenciais e 6 votos online. Hoje os recados são da Dulce, sobre o lançamento do livro Manual do Texto Dissertativo, a Patrícia sobre palestra gratuita da OIC, a Neida sobre a segunda semana da reeducação, Rodolfo sobre o curso Autogestão Existencial e a Marilza sobre o Festival de Inverno. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Em nome da equipe do programa Amigos da Enciclopédia, nós queremos agradecer ao IPC, ao Centro Educacional do IPC em São Paulo, que nós realizamos 3 novas inscrições do programa Amigos da Enciclopédia durante o curso Campo Interassistencial Holossomático, corrido em 14 e 15 de maio em São Paulo. Agradecemos então a esses novos Amigos da Enciclopédia. O programa Amigos da Enciclopédia mantém toda a operação e manutenção dos prédios da Holoteca, Holociclo e do prédio aqui do Tertuliário. Então todos os gastos hoje com a manutenção e o serviço de operação são mantidos no programa Amigo da Enciclopédia. O Tertuliário proporciona a realização diária das tertúlias, a transmissão via internet para o Brasil e para outros países. Então nós convidamos você a tornar-se um amigo da enciclopédia, um mantenedor da enciclopédia da Conscienciologia. Associe-se ao programa Amigo da Enciclopédia. O telefone é 45-3525-2652 ou pelo site www.enciclopediadaConscienciologia.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Em nome da Editares, eu quero convidar vocês para o lançamento do livro Manual do Texto Dissertativo, da autora Julieta Mendonça. Esse livro, ele aborda, apresenta técnicas simples,
mas extremamente eficientes, né, para a elaboração de textos argumentativos, textos técnicos e tarísticos, tá certo? Então, para aqueles que não têm muita desenvoltura ou que estão precisando desenvolver esse atributo da escrita, né, a gente dá a dica desse livro. E o lançamento, então, vai acontecer no sábado, dia 28, às 20 horas, durante o curso do professor Mário, o Energometria, mas após o término das atividades no próprio sábado. Então, estão todos convidados e aguardamos vocês lá. Obrigada. Boa tarde. O campus da OIC gostaria de convidar a todos para uma palestra gratuita neste domingo, às 9h30 da manhã, com o tema de fitoterapia chinesa, as relações do Yin e Yang, a prevenção de doenças e talvez a hipótese até de uma substituição de medicamentos alopáticos. A entrada é gratuita a todas as pessoas, sejam bem-vindos, duração de 2 horas, das 9h30 às 11h30. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Repreendência, estamos aqui para convidá-los a participar da segunda semana de Reeducação Consciencial, que vai ser realizada em outubro, no período de 7 a 16, aqui em Foz do Iguaçu. São 10 dias de imersão na ciência conscienciologia, iniciando com a 5ª jornada de Educação Conscienciológica, que é no período de 7 a 9 de outubro. E culminando, encerrando, com o 2º Congresso Internacional de Vevonologia, que vai ser de 14 a 16 de outubro. Então, esses eventos são parceria Reaprendência CAEC. Entre a primeira jornada e o 2º Congresso, haverão outras atividades também importantes. Então, pessoas interessadas em participar, busquem informações pelo telefone 45 3525 2652. Ou ainda no site da Reaprendência, www.reaprendência.org. Estão todos convidados. A Apex realizará, no dia 30 de maio, o curso Autogestão Existencial. Esse curso ele tem como objetivo melhorar na administração da sua vida para a execução da programação existencial. Dentre dos objetivos, a conciliação de diferentes áreas da vida. Áreas como a financeira, profissional, holossomática, intraconsciencial e interconsciencial também. Outro objetivo do curso é a produção, aumentar a produção existencial. E também aumentar o aproveitamento das oportunidades evolutivas. Para ter acesso a esse curso e as informações desse curso, basta acessar o site www.apexinternacional.org/autogestão. E também queremos fazer o convite para o curso presencial Introdução à Programação Existencial aqui em Foz do Iguaçu, no dia 11 de junho. As informações estão no site da Apex. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para fazer um convite aos tertulianos, aos teletertulianos, para vir visitar Foz em julho. Aproveite, final de julho, teremos o nosso Festival de Inverno. É o 2º festival, foi o maior sucesso ano passado, e vocês vão gostar muito de fechar as férias desse ano com o Festival de Inverno em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Obrigada. O verbete eleito para amanhã, Infopesquisa Conscienciográfica. A especialidade, Cosmovisiologia, a autora, professora Adriana Lopes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.